Bora, fiel, para as últimas informações do Corinthians. O novo reforço do Timão tá chegando para assinar, o Alan, volante do Flamengo. E também tem a lesão gravíssima do José Martinez. Tudo agora nesse vídeo. Deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. Que lesão curiosa, hein? Onde será que o José Martinez machucou? Teve essa lesão de LCA, ligamento cruzado. Tudo agora nesse vídeo. Deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Antes, tem a Lili Nascimento trazendo então reforço no Corinthians. Lili, vamos lá, hein? Chega hoje, pelo menos o Alan do Flamengo, é isso, Lili? Bom dia aí pra você. Fala, Bruno, bom dia, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Daqui a pouquinho tá chegando, vai desembarcar às 11h30 da manhã. Aí ele vem diretamente aqui pro CT Joaquim Grava, já vai passar por exames médicos, a assinatura de contrato estará à disposição do técnico Dorival Júnior. É um jogador que o Dorival Júnior pediu. Estou exaltando isso, né, porque na coletiva ele falou do Zaccaria, que já eu falo que ele não pediu, ele não indicou, né, mas que ele vai receber muito bem esse jogador. Mas, ao contrário disso, o Alan, ele pediu sim, né, falou que queria contar muito com esse jogador, assim como ele havia pedido o Alisson, do São Paulo. Aí o que acontece, Fê? Quando o Corinthians faz contato com o Flamengo tenta colocar luvas, bônus, também valor de transferência, e isso aí começou a emperrar a negociação. Por quê? O presidente Osmar Stabile já havia falado para o Marcelo Paz que o Corinthians não teria como desembolsar esse dinheiro. Foi até por isso que o Corinthians desistiu do Alisson, porque não era só cerca de R$1 milhão de transferência, mas tinha bônus, valor para jogar quando fosse jogar contra o São Paulo, enfim. Aí o Corinthians analisou que não valeria a pena. O Alan estava se encaminhando para a mesma coisa. Por isso que a reunião se estendeu um pouco mais, a decisão demorou um pouquinho mais para sair, porque ontem a diretoria ficou o tempo todo ali conversando com os dirigentes do Flamengo, dizendo que não havia possibilidade nenhuma de ter um valor extra para a chegada do Alan, mas que eles assumiriam, né, o salário integralmente do jogador, e assim foi feito. Foi decidido no final da tarde da segunda-feira que o Alan, sim, ficará aqui no Corinthians 1 ano de empréstimo, com uma possibilidade de compra ao final desse empréstimo, cerca de R$12 milhões por 50% dos direitos econômicos dele. Então, o Corinthians está aguardando a chegada do Alan, né? Um volante, atua mais como um 8 ali, o famoso box-to-box, era o jogador que o Dorival estava procurando. Não para por aí, porque pelas contas que o Dorival vem pedindo de novas contratações, ainda faltam 2, tá? Isso sem contar com o Zaccaria, mas por enquanto, negócio fechado, o Alan deve chegar daqui a pouquinho aqui. O Zaccaria também a gente aguarda para ver quando o Corinthians vai anunciá-lo oficialmente. Já o Zaccaria não foi indicação e nem pedido do Dorival, a apuração da ESPN que foi indicação do Memphis Depay, que já na temporada passada pediu a chegada do jogador para o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado não tinha tantas informações sobre o Zaccaria, e aí aproveitando que o Corinthians estava com o transferban, disse que seria impossível trazê-lo. Mas agora caiu o transferban, conversou com a direção, foi autorizada a chegada do Zaccaria, mesmo não sendo um pedido do treinador, mas o scouting fez toda a análise e ele também é um novo reforço. A gente está aqui aguardando, quem sabe, né, o Alan passe por aqui, converse com a gente, sabe que é difícil, ele ainda não foi nem anunciado, mas daqui a pouquinho está desembarcando no aeroporto de Guarulhos, fica a mais ou menos uns 5 a 7 minutos daqui do CT Joaquim Grava, Bruno. Continua aí na marcação então, Lili, que a gente vai comentar bastante essa história também do Zaccaria, tá? Antes eu queria ouvir dos comentaristas essa expectativa então pelo Alan no Corinthians. Vai ajudar o Dorival? O que você pensa, Jailson? Camisa 5, né? Assim, a Lili falou em relação ali, camisa 8 de segundo volante, mas eu vejo mais o Alan como primeiro volante, é o cara que vai ser aquele cão de guarda, mas tecnicamente assim, ofensivamente ele não oferece tanto. Vai ser o cara que pode ser ali o primeiro volante, né? Tendo em vista que muitas vezes o Dorival joga com 3 volantes, ele pode ser aquele primeiro volante ali, por exemplo, revezar uma função com o Ranieri, se for o caso. Mas como 8, como segundo, cara de chegada, não vejo dessa forma. E pra ele, assim, profissionalmente eu entendo, porque a torcida do Flamengo também já não morria de amores por ele, pegava no pé muitas vezes, quando ele tava jogando no Maracanã. Então, assim, mudar os ares também
talvez seja melhor pro jogador também. Até porque tem uma condição ainda do Martínez, que teve uma lesão no joelho, né? Verdade. O nosso João França confirmou aquela informação de que ele tem uma ruptura no ligamento cruzado anterior. E o Corinthians deve confirmar isso em breve. E até por isso acho que é uma situação que é boa para todo mundo. O Corinthians precisava dessa opção no mercado, já queria, antes mesmo da situação do Martínez, e ainda com essa lesão que parece ser séria, acaba impactando ainda mais. Para o jogador é positivo porque na temporada passada, ainda nessa mescla de temporada, ele jogou um tempo com o Fluminense, mas na reta final da temporada passada, o último jogo dele foi em 21 de setembro. Então ele é uma opção que acabou deixando de ser utilizado. Gelson falava também da cobrança da torcida. Então, para ele ficar nesse cenário no Flamengo, acho que tem uma perspectiva melhor no Corinthians, que precisava ir numa situação que não paga valor de transferência, dentro da política ali de contratação do Corinthians. Então, a meu ver, acho que não chega para ser titular, mas é uma peça no elenco que o Corinthians buscava. Então, acho que todo mundo sai ganhando com essa transferência. Então, ele já fala mais pra gente dessa história e também, claro, do Zaccaria, que é curiosa também essa chegada com a indicação do Memphis, né, Dom? Essa daí pegou legal. Isso é um pouco, até porque o Dorival, quando fala na coletiva, ele claramente ficou um pouco desconfortável em relação a isso. E aí até preocupa quando é uma indicação. O que dá certo com, assim, acho que tranquilidade do processo é quando a Lili fala que teve aprovação do scout. A ver, um jogador que surgiu de forma promissora na Holanda, mas nunca teve destaque quando jogou em clubes maiores. O melhor momento da carreira dele foi num Utrecht, um clube menor do futebol holandês. É um meia que pode jogar pelo lado, é um cara mais criativo, mas a ver, assim, porque a situação de fato foi muito surpreendente do processo de contratação dele. Porque os jogadores, eles são, claro, indicados, mas muitas vezes por empresários, né, por pessoas, obviamente, da comissão técnica, do scout, mas é difícil a gente ouvir que é de parte de um jogador. Contrata meu parceiro aí. Tá no mercado. Tá no mercado, pô. Jogou comigo quando eu era da base, contrata aí, pô. Vamos discutir esse assunto mais pra frente, tá? Porque... vamos lá, Alan. O Alan vai chegar hoje, Hernan, lá ao Corinthians? Ele tá sendo aguardado lá para exames e assinatura, né? Dessa vez vai... Um ano de contrato, né? Até o final do ano, né? Uhum. E o Flamengo faz uma economia grande na folha salarial e o Corinthians paga os salários do jogador, né? É um salário considerado... Porque eu lembro quando ele saiu do Atlético, tinha até interesse do Palmeiras, não tinha? E ele foi pro... Aí ele foi pro Flamengo. Mas não conseguiu se firmar mesmo no Flamengo, né? No Flamengo passou ele teve contusão. Teve lesões, pouca oportunidade, troca de treinador. Mas pro Corinthians é bom reforço. Bom reforço. Eu acho que ele chega assim, pra disputar a posição, talvez... Cara, é porque assim, ele é um camisa 5/camisa 8, né? Mas ele tem uma característica um pouco mais ali, que é o Maicon, que é o Matheus Pereira e tudo mais. O camisa 5 e o Martínez? Seria o Martínez, que o Bruno Andrade, a gente tá apurando mais informações aí, mas ele se reapresentou no Corinthians agora com uma lesão no joelho, né? A gente tá tentando entender qual é a gravidade dessa lesão. Então, até o Bruno Andrade... o Bruno colocou no grupo logo cedo, Martínez deu ruim. O que aconteceu? Aí o Bruno pode explicar. O que foi, Bruno? O que aconteceu? Não, então, vamos ser agora também aqui traçar todos os cenários. Não custa dizer que o Globoesporte.com acabou de publicar que o Martínez arrisca não jogar mais pelo Corinthians em 2026. Então, vai o crédito aqui primeiro para a informação do GE. Eu estou em cima dessa informação desde ontem à noite, começo da manhã. O que eu sei por enquanto, e falta confirmação, e confirmando evidentemente, reforço o crédito para quem publicou primeiro. O que eu ouvi pela manhã é: o Martínez fez exames ontem. Hoje pela manhã o Corinthians e o jogador teriam conhecimento da gravidade, mas já tinham conhecimento que não era algo simples, que era algo no menisco, no joelho. Então automaticamente seria um pouco grave, mas não quiseram me abrir na perfeição o que seria, porque o resultado ainda não havia chegado. Se calhar então já chegou e o Globo Esporte teve acesso. Do meu lado eu estou tentando confirmar se essa informação vai ao encontro disso. O Martínez eventualmente não jogar mais pelo Corinthians em 2026 por conta dessa lesão. Fico no aguardo da confirmação, mas do nosso lado a gente pode adiantar sim que fez exames ontem, existia uma grande preocupação, os resultados chegariam hoje, mas existia ou existe um pessimismo grande porque era um problema grave em relação ao menisco. Agora falta confirmar se de fato essa parada de longa duração, por exemplo, até o fim do ano. Ao longo da live eu consigo atualizar e, claro, como eu disse, dar o crédito, o devido crédito
para quem teve a informação primeiro, porque a gente aqui faz isso com justiça, enfim, enquanto outros lados não seguem a mesma linha. Mas tem uma matéria aqui, ó, Felipe, no ESPN.com.br, o Daniel Bocato e a nossa equipe, eles apuraram que o Flamengo economiza aquilo que vocês falavam, 12 milhões de reais nesse ano com a saída do Alan para o Corinthians. Recebia uma bala, então, Quer hein? dizer, então tem outro lado, né? Se o Flamengo economiza, quer dizer que o Corinthians vai bancar esse valor. A informação do Hernan e do Bruno Andrade, também da galera de ontem do site da ESPN Brasil, do Vitor Padilha também. Então quer dizer que o Corinthians vai bancar o salário total do Alan. Então é uma bala. Se o Flamengo vai economizar 12 milhões de reais... Quer dizer que alguém vai pagar. E aí, agora eu fico pensando que o Martínez volta... Aliás, a gente sempre disse isso. Eu e o Hernan, desde o fim de semana, a gente bateu na tecla de 2 informações. Primeiro, que o Corinthians assumiria a totalidade do salário do jogador e que existiria, sim, opção de compra. Outros jornalistas, e a gente evidentemente respeita todas as informações, iam na linha de que não teria opção de compra. A minha apuração e a do Hernan sempre foi que seria opção de compra por cerca de 2 milhões de euros, pouco mais ali de 12 milhões de reais na cotação atual. Então, Alan, então o pessoal tá falando desse valor aí do Alan, mas é isso, ele quando tava no Atlético e foi pro Flamengo, ele era um jogador muito valorizado. Ele jogou no Fluminense, não, no Fluminense, Galo e depois Flamengo. E aí, o Liverpool também, né, ele jogou no Liverpool, ele jogou acho que no time sub-23 do Liverpool. Ele pertenceu ao Liverpool e depois foi emprestado para um time da Finlândia na época. Caramba. Mas é isso, na época era um jogador aí super valorizado. Bom, negócio fechado entre Corinthians e Flamengo para trazer o Alan para o Parque São Jorge, ou para o CT Joaquim Grava, para a Neoquímica Arena. O Corinthians definiu o acordo, prevê a chegada do jogador por empréstimo com opção de compra ao final do vínculo. A informação foi dada inicialmente pelo GE, confirmada pela nossa equipe da ESPN. O negócio não envolve pagamento de valor de transferência até o fim deste ano. O contrato conta com uma opção de compra fixada em cerca de 2 milhões de euros por 50% do passe, ou 12 milhões de reais, valor que poderá ser exercido pelo Clube Paulista ao término do período. Durante esse empréstimo, quer dizer, neste ano, o Corinthians assumirá integralmente os salários do atleta. Os números do Alan no Flamengo: 88 jogos, 46 como titular, 50 minutos por jogo em média. Nenhum gol, nenhuma assistência. Aliás, ele tem um gol só na carreira. O que não é muito a dele mesmo, né, o Elton? Mas é um jogador que foi muito bem campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro. Quando ele era garoto, seleção de base, ele foi contratado pelo Liverpool, aí foi emprestado para vários times, voltou pro Brasil. No Galo ele brilhou, no Flamengo nem tanto. Mas que prateleira você coloca o Alan como boa contratação do Corinthians, razoável, ótima? Que prateleira que ele entra? Eu acho uma boa contratação. No caso, ele é o Alisson que deu certo, né? Porque existiu a tentativa do Alisson, não deu certo e acaba vindo o Alan. E a gente sempre teve essa discussão, né, Edu? O Alan do Botafogo e o Alan do Flamengo. Agora o Alan do Corinthians acaba sendo uma boa contratação. A gente sabe que o Dorival gosta muito de meio-campistas que marquem e joguem. Lógico que o Ranieri tem características diferentes. O Martínez também, jogador que funciona muito como um segundo homem. Tem o Charles, né, que tem sido um pouco utilizado. O Bidon passou a jogar um pouco mais à frente. Tem o André. Acho que é um jogador que pode fazer muito bem essa função. O André Carrilho e o Matheus Pereira, né, que são 2 jogadores que fazem essa função. O próprio André, que você falou, são 2 Andrés, né, o Carrilho e o André, o garoto, que faz também esse jogo por dentro. Então o Corinthians começa a rechear esse setor com jogadores importantes. Eu acho que o Alan ele traz essa questão de poucos gols, mas o Dorival, repito, gosta muito de jogadores que façam esse área a área, que é um cara que vai buscar a bola no campo de defesa, que muitas vezes quando o time precisa empurrar o adversário lá do outro lado,
apareça numa segunda bola, num chute de média distância ou numa assistência. Ele se encaixa muito bem nesse perfil. E repito o que eu falei com relação ao Vasco, né? O Corinthians também, na temporada passada, sofreu muito com essa questão de profundidade de elenco. Chega mais um jogador importante para o setor. Eu acho que é uma boa contratação. Ela pode se tornar ótima se ele conseguir corresponder dentro de campo. O Dorival tem muita confiança nele, né? Jogador de confiança do Dorival. O Dorival tem buscado jogadores assim, né? Tanto que foi buscar o Alisson antes e acabou não dando certo. Acho que é uma boa contratação. Foi bom para ele, foi bom para o Corinthians, foi bom para o Flamengo também. Desafoga um pouquinho o seu elenco de jogadores, né, que estavam sendo pouco utilizados pelo Felipe Luiz e diminui essa questão da insatisfação, né, dentro do grupo. Então acho que acaba sendo um negócio bom para todo mundo. Vamos ver se na prática, né, ele se prova como um jogador importante para a equipe do Corinthians. Diminui até a folha de pagamento do Flamengo também, né? Bom, Corinthians então no dia seguinte do derby até jogou bem em Itaquera, mas perdeu para o Palmeiras por 1-0 e teve aquele pênalti desperdiçado pelo Memphis, depois da ajeitada ali na marca da cal do Andréas Pereira. Veja o que escreveu o Memphis Depay nesta segunda-feira. O resultado da noite passada não reflete o que foi o jogo. Mostramos durante a maior parte da partida que queríamos mais do que eles, mas infelizmente não fomos eficientes o suficiente. O lance do pênalti deixa um gosto amargo, porque nunca escorreguei em toda a minha carreira. Todos viram o que aconteceu, mas tudo bem. Assumo a responsabilidade. Estou de cabeça erguida e acredito no meu time, com a Fiel nos apoiando. Em breve conquistaremos mais troféus. Clássico, né? Aquela coisa... provocação, catimba, malandragem. Eu falei ontem que eu não acho legal esse tipo de coisa e teve fã de esporte escrevendo pra mim, poxa, você quer um futebol mimimi? Eu acho que tem que ter respeito ao jogo. Você estragar o campo, não acho que faz parte do jogo, entendeu? Eu acho que o Andréas Pereira não faria isso no futebol inglês. Mas o Memphis preferiu não culpar o adversário por isso, né? Preferiu ele assumir a responsabilidade e pedir desculpas. O que te parece isso? E a gente está vendo aí os 14 segundos de Andréas Pereira alisando o local ao lado da marca do pênalti. Elton. Eu concordo com você que isso é uma questão cultural e ele não faria isso onde ele jogou, né? Jogou na Itália, jogou na Espanha, principalmente na Inglaterra. É um jogador que tem essa passagem pelo futebol europeu e não faria isso em nenhum outro lugar. Se reclama tanto, né, dessa questão do gramado natural, do gramado artificial, e eu acho que no Allianz ele não faria isso, né, para desfavorecer o adversário. Então acho que eu concordo com você, acho que é uma questão realmente que deveria ser evitada, principalmente para um jogador como Andréas Pereira, tão rodado, né, no futebol mundial, jogador de seleção, inclusive, e o Memphis, ele acabou sendo até cortês, né, nessa questão de não culpar o Andréas Pereira por ter perdido o pênalti, que a gente sabe também que tem uma influência no jogo. E o TJD entrando na história também, né, Edu? É uma história realmente que poderia ter sido evitada, mas muita gente está querendo fazer render. Não vai dar em nada essa história, né? No TJD, STJD. Agora, é isso. Teve também o chute de novo na bandeirinha, né? O que já aconteceu outras vezes, com o próprio Yuri Alberto chutando, o Luciano. Também acho que tem que ter um respeito ao escudo, ao símbolo do adversário. Né? Rapidinho, Elton, você tá comigo nessa também, porque eu acho que o futebol é muito lutado, é muito brigado, tem a guerra psicológica, mas você ofender ou chutar o símbolo do adversário, ainda mais em tempos como esses que vivemos, né? E com a torcida única ali no estádio, eu acho que é só atiçar essa guerra que tem que ser uma guerra dentro de campo. Tá comigo nessa? Estou com você e eu acho que isso tem que ser coibido pelo árbitro de campo no momento da comemoração, Edu. Como tira a camisa, quando, né, acaba sendo exaltando demais, se exaltando demais, eu acho que aí o cartão amarelo resolve. Agora, se levar isso para outras instâncias, sendo que poderia ter sido resolvido no campo, tem essa história também. Tem a história do Luigi, né, que acabou comemorando, dando um bico também na bola para a arquibancada. A gente até tem imagem. Tem gente que quer aparecer demais, né? Olha o chute do Luigi, pimba, na cara do torcedor. Eu não acho que ele teve a intenção.
Mas tem que se controlar um pouco mais, Já né? vazou, né? É. Mas não se faz. Não podia segurar ali, né? Porque o muro é muito baixo, né? Então, imagina a raiva do torcedor que tomou um gol e uma bolada na cara, hein, Elton? Pois é, não dá nem tempo de lamentar o gol sofrido, né? Claro que a gente ri, mas isso não deveria acontecer, poderia ter sido uma criança, né? Ali, a gente vê muitas crianças nesse setor do estádio, mas cartão amarelo para todo mundo resolveria. TJD tá querendo aparecer porque, né? Vai acabar o campeonato, é a hora de aparecer agora. Então, acho que estão querendo aparecer, senão só ano que vem, né? Ficam escondidos aí até dezembro, até janeiro. É isso, e fica a lição, né? Os times adversários têm que ficar ligados na marcação de pênalti. E o Memphis, por exemplo, antes de bater, precisa... Peraí, deixa eu ver essa marca aqui, como que tá. Pode botar a bola um pouquinho mais pro lado, falar com o juiz, enfim. Fiel, então é isso aí. Nossa, a mídia passando pano por um lance aí, nesse último lance que o cara chutou a bola no rosto do torcedor. Não sei se foi criança, poderia ter sido uma pessoa idosa. Cara, passando pano, cara. Olha só, se fosse um jogador do Corinthians lá fazer isso, a mídia tava descendo o cacete, cara, descendo o cacete. Mas como são os imundos, vamos passar aqui um paninho, né? Eles podem, né? Cara, é ridículo, na moral, mano, ridículo, velho. E com relação à lesão do Memphis Depay do José Martinez, cara, onde esse cara lesionou o cruzado, mano? O cara voltou com uma lesão de cruzado. No treino que no Corinthians não foi, eu acho, mano. O Corinthians vai ter que explicar isso daí, meu Dorival. Os caras vão ter que explicar isso daí. O cara voltou com uma lesão de cruzado e praticamente fora da temporada. Cruzada aí é 8, 9 meses pro cara se recuperar. Cara, inacreditável. Essas coisas acontecem com o Corinthians, cara. O jogador importante. Cara, e a punição que ele levou, não sei se vocês viram. O Corinthians não vai pagar o salário dele de janeiro e descontar o de fevereiro. E parece que vai ter outras punições também. Então, isso com relação à contratação do Alan. Alan? Cara, sei lá, hein? Tem minhas dúvidas. O cara nunca fez nada no Flamengo. O cara tá lá uns 3, 4 anos. Um gol na carreira. Claro que ele é volante, né? Muita dele, mas um gol na carreira. O cara não fez um gol no Flamengo. Aguardemos, né? R$1 milhão por mês. Então é isso. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.